Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Estamos começando mais uma live, nesse primeiro dia de abril, onde continuamos nesta quarentena, ainda que parcial em algumas pessoas, por via de algumas pessoas, mas continuamos aqui aguardando da parte de Deus a sua intervenção e uma solução desta situação através das autoridades. Mas, enquanto isso não chega, a gente vai por aqui recebendo de Deus aquilo que Ele tem para cada um de nós, E eu quero desde já agradecer você por estar acompanhando conosco. Você que entrou agora, gostaria de pedir a sua ajuda, saber como é que está o áudio, se está chegando bem aí. Se você está nos ouvindo bem, então dê um ok para que a gente possa entender que está tudo tranquilo, está tudo ocorrendo bem, Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está conosco a partir de agora, para participar desse momento, recebendo uma palavra de esperança da parte de Deus para o teu coração. Então eu quero desde já agradecer por você estar conosco, Hoje é quarta-feira, 1º de abril, aonde nós estaremos falando um pouco sobre a palavra de Deus, certo? Então me dê um ok se você está ouvindo bem essa live, está tudo tranquilo para a gente então dar continuidade, certo? Hoje nós estaremos falando sobre o texto de Romanos capítulo 8 e o versículo de número 28, Vamos meditar, vamos refletir nesse texto, e eu gostaria de convidar você que entrou agora, você que está com a sua Bíblia, você pode acompanhar conosco o livro de Romanos capítulo 8, versículo 26, nós vamos estar meditando, aliás 28, sobre esse versículo, aquilo que Deus realmente tem a falar aos nossos corações nessa manhã de quarta-feira, manhã abençoada, amanheceu nublado, choveu um pouco aqui na região, aqui em Salgueiro, e nós estamos nesse momento agora sentindo um clima agradável, tempo bom para se ouvir a palavra do Senhor. Então, enquanto isso, vai compartilhando essa live, vai convidando outras pessoas que você realmente sabe que precisa ouvir uma palavra de esperança nesses tempos difíceis. Você pode nos ajudar realmente a estar abençoando outras pessoas através da reflexão da palavra de Deus. Então, eu convido você a estar aí convidando outras pessoas para poder estar conosco nesses minutos de reflexão, de oração, de orientação da parte de Deus por meio da sua palavra, tá bom? Então, lembra-se que o livro que nós iremos meditar nessa manhã é o livro de Romanos, capítulo 8. Vamos refletir sobre o versículo de número 28, um versículo assim bem conhecido, mas eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra ao teu coração, tá certo? Então, se o som tá bom, se a imagem tá boa, então você dá um ok aí pra gente realmente saber que tá tudo correndo bem, tá certo? Você que está participando conosco dessa live, certo? Romanos capítulo 8, versículo de número 26 é o seu texto da nossa reflexão nessa manhã de quarta-feira, 1º de abril, início do mês. Nós sabemos que o Senhor, Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, Ele tem bênção para as nossas vidas. Então, o texto da palavra de Deus, de Romanos, capítulo 8, versículo de número 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28, repetindo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Amados, o texto de Romanos, nós vemos no capítulo 8 que Paulo, ele começa falando sobre a certeza da salvação naqueles que estão em Cristo Jesus, falando que não há realmente condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque eles recebem realmente o Espírito de Deus dentro desse capítulo 8. Paulo fala que esse Espírito, o Espírito de Deus, traz a convicção de que aqueles que estão em Cristo Jesus são filhos de Deus, porque a Bíblia diz que todos o quanto receberam foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus, lá no versículo de número 14, né? Fala também que estes que são filhos de Deus, que têm o Espírito de Deus, são guiados pelo Espírito, né? Pelo Espírito de Deus que veio habitar nele, e esse Espírito livra eles da escravidão, né? Livra eles também do medo daqueles que aceitaram a Jesus, né? E dar a ele aquela certeza de que são filhos de Deus, e passa a chamar a Deus de paizinho no versículo de número 15. Porque esse Espírito, ele é como um registro de nascimento e o selo da adoção, porque aqueles que estão em Cristo, eles foram adotados por Jesus Cristo para Deus. E o apóstolo Paulo diz que é o próprio Espírito que dá testemunho no nosso espírito, no espírito do homem que aceitou a Cristo, de que nós somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa esse capítulo 8 de Romanos realmente traz para nós. E aqueles que são filhos de Deus, que têm o Espírito de Deus, eles não vivem mais sobre o domínio das obras da carne, né? Mas vive sobre a orientação e a dependência do Espírito, mesmo no mundo de pecado. É isso que o apóstolo Paulo aqui realmente está falando. A outra coisa que o apóstolo Paulo fala é que a presença do Espírito Santo na vida daqueles que estão em Cristo, que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador, garante sobre a vida deles a herança no reino celestial. Por isso que o versículo 17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, diz aqui o versículo de número 17, certo? Somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo, certo? Esse é um dos grandes privilégios que o Espírito Santo dá àqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vivendo nesse mundo, tem a esperança dessa herança eterna, que é receber o corpo glorificado, entrar na Jerusalém celestial e viver para sempre com o Senhor no reino dos céus. É isso que a palavra realmente diz aqui, certo? Mas o que o apóstolo Paulo diz é que, mesmo tendo o Espírito, aqueles que estão em Cristo, que o confessaram como Senhor e Salvador, vive nesse mundo de pecado. E esse mundo de pecado impõe sofrimento, impõe dificuldade, traz uma série de mazelas que acomete a vida do ser humano, certo? Mesmo eles servindo a Deus por meio de Jesus Cristo. Porque, por causa da queda do homem, a terra ela foi amaldiçoada, e a Bíblia diz que até a terra ela sofreu, né? A criação, lá você parte lá para o versículo de número 18 agora, né? A partir do versículo de número 19 até o versículo de número 22, a terra ela sofreu maldição
e por causa disso, ela tem a expectativa da restauração daquilo que ela era antes do pecado, antes de Adão desobedecer a Deus. E o versículo 19 fala que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Filho de Deus. Então, aqueles que estão em Cristo, o apóstolo Paulo diz, não, nenhuma condenação há, certo? Já estão salvos. Receberam o espírito de adoção. Não vive mais escravizado pelo pecado. Tem o selo do Espírito Santo como garantia de que foi adotado para Deus porque aceitou a salvação em Cristo Jesus. E o próprio Espírito testifica no espírito do homem que ele é filho de Deus. E por ser filho, é também herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, certo? E mostra que mesmo sendo filho de Deus, co-herdeiro, herdeiro e co-herdeiro com Cristo, está no mundo que é dominado pelo pecado, e este mundo impõe sofrimento sobre a vida daqueles que servem a Deus. O apóstolo Paulo mostra uma série de sofrimento pela sua própria experiência de vida, por ser servo de Deus. Ele sofreu perseguição, ele sofreu prisões, ele sofreu injustiça, tá entendendo? Ele foi açoitado, 5 vezes menos uma, diz então ele no seu relato, no seu testemunho, e para completar ele diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, certo? Essa marca do sofrimento por Jesus Cristo, né? E são coisas que muitas vezes podem levar o cristão a desanimar da caminhada na fé. Mas no versículo 18, o apóstolo Paulo fala o que é que leva o cristão a perseverar, né? Quando ele fala que o sofrimento do presente, né, não podem ser comparadas com a glória que vai ser revelada, que há de ser revelada no dia de Cristo Jesus. Então ele mostra o que levou ele a perseverar. E o que deve levar a mim e a você, que estamos em Cristo, que o confessamos como Senhor e Salvador, a perseverar em meio a esse mundo que nos impõe sofrimento. Sofrimento por meio realmente da própria natureza que tem sido mudada. Todos os anos a gente vê catástrofes acontecendo, né? E ele fala que a natureza tem também essa expectativa, ela espera ser restaurada ao dia como ela foi um dia antes do pecado, certo? Então há essa expectativa, certo? E o cristão, ele vive realmente nessa esperança. E porque a natureza vive nessa expectativa, a criação, o apóstolo Paulo diz que ela geme e suporta angústia. E é interessante a gente pensar um pouco sobre esse versículo de número 22 do capítulo 8 de Romanos, quando o apóstolo Paulo diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia, né? E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso espírito, aguardando a adoção de filho, a redenção do nosso corpo. Então, primeiro o apóstolo Paulo fala que a natureza, que a criação geme. E o texto que nós lemos aqui inicial, em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, como entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? É difícil você entender como um mal que se expande sobre a terra pode cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero mostrar para você, primeiro, relacionado à própria natureza. Nós vemos, queridos, que em Israel, o tempo, Deus ele
determinou o povo de Israel que trabalhasse durante 7 anos, e no 7º ano ele precisava deixar a terra descansar, certo? Nós estamos vivendo num mundo em que a natureza está sendo degradada por causa da ganância do homem em produzir mais e mais, certo? E por isso ela vem sendo degradada ano após ano, dia após dia. Aí a gente vê a questão da camada de ozônio, que está realmente se deteriorando por causa da poluição. A gente vê os rios também sendo contaminados. Há meses atrás a gente viu o problema, aquele desastre natural pelo óleo que foi realmente derramado na costa brasileira, certo? Os peixes sendo mortos por causa disso. A natureza, queridos, sendo totalmente deteriorada por causa das ações humanas. Aí nós começamos a ver esta semana, assim que iniciou essa pandemia, uma reportagem sobre Veneza, né? Se você não sabe, Veneza é uma cidade da Itália e ela é cercada por águas, né? Ou seja, ela é construída no meio das águas. E numa semana que começou a pandemia, houve então o isolamento social, e em uma semana aquelas águas de Veneza ficaram claras. E é interessante a gente ver. Por que ficou clara? Porque os barcos pararam de rodar, o óleo parou de ser derramado nas águas, e ali aquelas águas teve um descanso, certo? Você já imaginou se todas as indústrias do mundo parasse por uma semana? Difícil isso não ia causar para a humanidade, certo? Para a própria natureza. Mas eu pergunto, se fosse discutido entre os países mais ricos, em que todas as indústrias e fábricas iriam parar por uma semana para dar descanso realmente à terra, você acha que as autoridades, que os homens iam concordar com isso? Não. Há uma briga todos os anos aí para diminuir a poluição do ar através das indústrias, certo? E nunca há um acordo. Aí, queridos, quando o homem não entra em acordo para priorizar o seu próprio habitat natural e melhorar, Deus tem os seus meios de fazer. E nós vemos que o coronavírus traz alguns benefícios, ainda que a gente vê muitos malefícios, mas traz alguns benefícios. É aí onde a gente pode entender esse versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, certo? Porque quando o homem não para pela sua própria consciência, Deus o para pela força do seu poder. E aí nós vemos, queridos, que nesse tempo houve um período, pelo menos de 15 dias, que as indústrias no Brasil parou. Você já imaginou o benefício que isso fez ao nosso ar? A camada de ozônio. Você olha para São Paulo, você vê um céu diferente, porque poucos carros nas suas avenidas e nas suas rodovias. Agora você imaginou o mundo, certo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus está dando um descanso à natureza de alguma maneira, fazendo o homem parar. Deus tem seus meios. E essa parada trouxe um benefício para a natureza. Mas a natureza, ela geme, significando que essa terra, esse lugar em que nós habitamos, tem sido prejudicada por causa das ações do homem no pecado. E ela geme e suporta angústia até agora. É interessante, né? O Espírito Santo de Deus dá à criação
um sentimento humano de angústia e de dor, mostrando como a natureza tem sido prejudicada e esse coronavírus, em algumas áreas, tem beneficiado a natureza, ainda que tem levado algumas pessoas a óbito. A natureza, ela geme e aguarda por esse dia, porque a Bíblia diz que haverá um dia que o Senhor virá, e quando Ele vier, Ele vai recriar novos céus e nova terra. Essa é a expectativa da natureza, que é a mesma expectativa daqueles que servem a Deus. A Bíblia diz que aqueles que estão em Jesus Cristo são filhos de Deus, têm o Espírito de Deus e aguarda a vinda do Filho de Deus, mesmo nesse mundo de pecado que impõe sofrimento. Aquele que é salvo, nós que somos salvos, queridos, nós temos esta esperança. É uma esperança pela fé no que diz a palavra de Deus. É uma esperança que não conseguimos ver agora, mas nós sabemos que o Senhor, Ele está agindo e que o dia da sua vinda vai chegar. Por isso, no verso 25 diz: nós aguardamos com paciência. Com paciência. Mesmo no mundo de sofrimento que nós estamos vivendo, nesse sofrimento que o mundo nos impõe. O que o apóstolo está dizendo aqui para os cristãos é que mesmo nesse mundo de sofrimento, tudo que acontece, primeiro acontece por permissão de Deus, certo? Segundo, que mesmo que Deus permita o sofrimento, Ele nos dá a sua graça e o seu poder para a gente permanecer firme na esperança, mesmo em meio ao sofrimento. E o seu poder é o próprio Espírito que em nós habita. E esse Espírito, queridos, Ele intercede por nós, certo? Na nossa fraqueza e também no nosso sofrimento. É isso que a Bíblia diz, queridos. O Espírito Santo assiste o servo de Deus em tempos de aflições. É por isso que o servo de Deus deve entender que todas as coisas cooperam para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que seja o sofrimento causado por catástrofe, causado por pestes, causados por todo tipo de situação que esse mundo hostil nos traz por causa da natureza caída do homem, por causa do pecado do homem. O que o apóstolo Paulo está ensinando aos cristãos é que eles devem ter paciência o dia da vinda de Jesus Cristo. A segunda coisa é que nós, como cristãos, temos a assistência do Espírito Santo e que a oração é que vai nos levar a suportar os momentos de dificuldade. No versículo 26 de Romanos 8 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Lembra que eu falei que a criação geme? E dentro dessa criação estamos nós, que fomos salvos por Jesus Cristo, que estamos em Jesus Cristo, que recebemos o Espírito de Jesus Cristo, que não vivemos segundo as inclinações da carne, que são desejos da velha natureza, contrária à vontade e à palavra de Deus. A Bíblia diz que no sofrimento que esse mundo nos impõe, quando nós nos sentirmos fracos, o Espírito de Deus, Ele intercede por nós. Situações de angústia e de dor
que muitas vezes a gente não consegue nem orar, a gente só consegue chorar. Você já teve essa experiência de uma angústia tremenda, que ajoelhado aos pés do Senhor, você não consegue usar palavras? Se você só consegue chorar? Esse é o mesmo sofrimento que teve Ana, angustiada pela humilhação e perseguição da sua rival, lá em 1 Samuel, que ela vai para a casa do Senhor e ela se derrama ali e ela não consegue falar. Ela só chora e fica balbuciando palavras ali que era incompreensível, a ponto do sacerdote olhar para ela e pensar que ela estava embriagada. Então, tem situações de angústia e de dor que nós enfrentamos, que às vezes nós não temos palavra nem para orar, a gente só chora. E a Bíblia diz que é nesse momento que o Espírito intercede por nós. Interceder, se colocar no lugar de outra pessoa, né? Em favor de outra pessoa, pedindo, solicitando a ajuda daquele que pode realmente ajudar. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele faz isso, e que é Jesus que está à direita de Deus, e ele intercede por nós. E o Espírito Santo, ele ora, ele nos ajuda de uma forma sobrenatural. E quando nós gememos, muitas vezes ele se identifica tanto com o nosso sofrimento que ele geme juntamente conosco. Mas não esquecendo que aquela situação de aflição e de dor tem um propósito. Aí ele revela para aqueles que o amam o propósito que nos faz aceitar, pelo poder da graça de Deus, a sua vontade no sofrimento. Foi isso que o Espírito de Deus fez Paulo entender quando ele teve que orar 2 vezes para que Deus tirasse o espinho na carne, lá em 2 Coríntios capítulo 12 e o versículo de número 10. Aí nós vemos o Senhor então falar para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo disse, a partir daquele momento eu passei a me gloriar, né? E de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, diz aqui a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 9. Paulo disse 3 vezes, foi 2 vezes não, 3 vezes eu orei. E são gemidos inexprimíveis que o Espírito Santo de Deus nos dá, capacitando a passar pelo tempo de sofrimento, de angústia e de dor, sabendo que Deus tem propósito em todas as coisas e vai cooperar para o nosso bem, né? Nós já falamos do bem que essa situação do coronavírus trouxe para a natureza. Agora você já pensou no bem que ele tem trazido para as igrejas? Eu tenho pensado sobre isso. Que bem esse tempo de quarentena tem trazido para as igrejas e também para os pastores. O primeiro bem que eu vejo é que as igrejas estão orando coletivamente por um só propósito. Esse é o primeiro bem. A gente vê muitas igrejas com jornadas de orações, com relógio de oração, como queira chamar, muita gente jejuando e orando, intercedendo pelo mundo, intercedendo pelas nações, intercedendo para que Deus possa intervir, trazendo cura, orando pelo Brasil, orando pelas autoridades, pelo presidente, pelos seus ministros, certo? Pelos governadores, para que haja um consenso em prol da solução desse problema. A gente vê, queridos, a igreja em casa. A gente vê e tem relato de pessoas reunidas em família, lendo a palavra de Deus e orando.
Porque Deus precisa trazer um avivamento no Brasil. Deus precisa trazer um avivamento, e um avivamento pessoal, queridos. Isso só acontece quando o povo de Deus se humilha, quando o povo de Deus ora, quando o povo de Deus realmente se volta para Ele, busca e se converte dos seus maus caminhos, porque muitos têm uma fé professa, mas não estão vivendo a verdade de Deus, revelando a verdade de Deus. E eu vejo um grande benefício. Sabe qual é um outro benefício que eu tenho visto? É que a igreja do Senhor, os servos do Senhor, estão sendo usados para levar esse evangelho a mais pessoas do que eles nunca imaginaram por meio da internet. Você já pensou sobre isso? A Bíblia diz que Jesus virá quando o evangelho do reino for pregado em toda a terra. Não é quando as pessoas se converterem, mas é quando o evangelho for pregado. Agora imagine, queridos, certo? Tanta gente pregando o evangelho. Imagine o alcance da internet no mundo. Isso é um bem, porque muitos pastores não usavam a internet como instrumento de evangelização e agora estão usando. Vocês estão vendo aí como Deus faz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando fala todas as coisas, são todas as coisas. O que o texto está mostrando é que o Senhor nos capacita e nos dá graça para a gente suportar esse tempo de aflição, mas na aflição, na dor, Deus trabalha. E Deus está trabalhando. Deus está trabalhando para o nosso bem. Deus está trabalhando para que homens e mulheres se voltem para Ele nesse tempo de aflição e nesse tempo de dificuldade. Ontem eu estava conversando com o líder dos homens aqui da igreja e ele testemunhando para mim: pastor, rapaz, eu tenho visto o que Deus tem feito nesse tempo. Pessoas que eu nunca imaginei, certo? Conhecidos meus, se preocupando em ouvir algo sobre Deus, pedindo oração, buscando conhecer algo sobre Deus. E é isso, queridos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, no sofrimento, quando nós oramos e o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o Espírito de Deus faz conhecer a vontade de Deus e nos dá graça para a gente suportar até a vinda de Cristo Jesus. É isso que Romanos, o apóstolo Paulo está falando aos Romanos no capítulo 8. Primeiro, porque nós precisamos ter essa certeza: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, você é salvo, você não vai ser mais condenado, né? Você tem uma esperança eterna, certo? A segunda coisa que o apóstolo Paulo está nos ensinando nesse capítulo é que aqueles que estão em Cristo Jesus têm o Espírito de Deus e ele se inclina para o ensino da palavra de Deus, para as coisas do Espírito, para andar nelas, aliás. A terceira coisa que nós aprendemos é que o próprio Espírito é que testifica que agora nós pertencemos a Deus e que nós somos filhos de Deus e podemos chamar Ele de paizinho ou glória. Aleluia! Podemos ter intimidade com Ele como um filho tem intimidade com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. A outra coisa que nós aprendemos aqui é que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, da mesma promessa da glória na eternidade. Cristo sofreu, e nós, como servo dele, aqui nessa terra, nós vamos sofrer. Agora o apóstolo diz: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Essa é a situação final dos salvos, a glorificação, que é receber um corpo glorificado semelhante ao de Cristo depois da sua ressurreição. Um corpo incorruptível, um corpo perfeito, certo? Então, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos
passar por sofrimento, e o sofrimento ele tem um propósito de nos aperfeiçoar. Nos aperfeiçoar como, pastor? Nos aperfeiçoar, queridos, porque, como está escrito no capítulo 5 de Romanos, Deus nos aperfeiçoa nas próprias tribulações, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. Olha que benefício, aperfeiçoamento. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Deus não nos aperfeiçoa para levar para o céu, não. Porque quando nós entrarmos no céu, nós já receberemos o corpo perfeito. Deus nos aperfeiçoa para que a gente possa dar testemunho dele aqui na terra. Essa perseverança nos leva a esse aperfeiçoamento. Nos leva a experimentar de que a vida com Deus, o caráter de Deus revelado em Jesus Cristo, é o melhor para a gente viver nesse mundo e levar, atrair outras pessoas a servir Jesus também. Então, por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para a gente continuar, entender o que o apóstolo Paulo diz no verso 18. Tenho por certo que o sofrimento desse tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Essa é a esperança, mano. Essa é a certeza. Entendeu? Assim como Jesus não negou a cruz e nem a abandonou, porque ele tinha visão do futuro, da glorificação, é o que ele espera de mim e de você nesse tempo de luta, de sofrimento, de dor, que nos leva muitas vezes a gemer. Precisamos entender que nós não estamos sozinhos, o Espírito de Deus está em nós e ele nos capacita a passar pelo sofrimento em aperfeiçoamento. Outra coisa que nós aprendemos aqui, nesse texto, queridos, é que Deus tem um propósito. O propósito de nos levar a testemunhar da graça, da salvação e do amor no Senhor. E por último, a sua soberania. O seu poder de nos guardar em meio a sofrimentos e a dor. A sua soberania porque ele faz com que todas as coisas cooperam para o bem. Certo? O seu poder de nos guardar porque nada pode nos separar do seu amor. Nada. Paulo termina esse capítulo falando das provas e da certeza do amor de Deus. Quando ele diz, lá no capítulo 8 e o versículo 33, quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Deus que nos declarou justo por meio da nossa fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício, na cruz do Calvário, por aceitarmos como Senhor e Salvador. Então ele nos justifica. Alguém pode até dizer, você não é salvo. Que conversa é essa? Porque não conhece o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, nem a sua justiça em Cristo Jesus. E nós conhecemos. Então a pergunta é essa: quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Nem Satanás pode. Quem pode condenar? No versículo 34. Porque é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha, dois intercessores poderosos que nos dá condição de seguir em frente, firme, mesmo no sofrimento, perseverando na fé em Cristo Jesus. O Espírito Santo e o próprio Jesus, que está assentado à direita de Deus. Só Ele está assentado à direita de Deus e só Ele pode interceder por nós.
e o Espírito Santo. E a outra pergunta é: quem nos separará do amor de Cristo? Mesmo que nós soframos, queridos, isso não pode nos separar. Deus não nos ama menos quando nós estamos bem ou quando nós estamos tristes ou angustiados. O amor de Deus é o mesmo, assim como o amor do pai ao filho, quando ele está doente e quando ele está bem. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a tribulação, nem a própria angústia, ou qualquer perseguição, ou a fome, porque nós podemos passar, certo? Ou o perigo, ou a própria espada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Quer que você entenda isso? Eu quero que isso lhe traga firmeza na fé. Lembrando, Deus está trabalhando em meio a essa situação difícil. Segundo, Deus está trazendo juízo sobre a vida daqueles que se achavam autossuficientes. Só tem um que é autossuficiente, e esse é Deus. Somente Ele. Deus está trabalhando na vida dos seus servos, aperfeiçoando nesse sofrimento. Deus também está provando, para ver quem realmente está nele. É no sofrimento, irmãos, que é revelado quem realmente serve a Deus. Quem realmente é fiel ao Senhor. Porque são aqueles que perseveram. São aqueles que permanecem firmes. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então, não te impaciente, não te inquiete. Fica tranquilo. Porque na dor e na angústia, o Espírito Santo está com você. E intercede. Jesus está intercedendo por você. Fica firme, porque Deus está trabalhando. Honre a Ele. Tenha comportamento que agrade a Ele. Não olha para homens, certo? Não. Vai ficar brigando, não. O Brasil está nas mãos do Senhor. Em vez de brigar, a gente vai orar. Em vez de discutir quem está certo ou errado, quem é culpado ou quem não é, vai orar. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Certo? E bom, como diz Jeremias, é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Tem tempo que a gente ora e se cala, porque muita gente quer ter razão e não vai dar ouvido, porque não tem discernimento espiritual. Então o que é que você tem que fazer? Se cale, ore e espere com paciência, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe, queridos. Que você possa entender isso. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E que Ele está sempre com aqueles que estão em Jesus Cristo, que recebeu o Espírito de Cristo e que espera a adoção final, a redenção da nossa alma e a glorificação do nosso corpo. Isso é garantido em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Que Deus te dê paciência nesse tempo. Que Deus te dê autocontrole. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus te dê paz em meio à luta. Que Deus te dê fé. Que Deus te ajude a perseverar. E que Deus possa prover para cada uma das tuas necessidades. E que no final você possa estar louvando e bendizendo ao Senhor, convicto de que em Cristo Jesus nós somos mais
do que vencedores. Pois nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Ele te ama. Que você possa entregar sua vida a Ele se você ainda não o entregou. Que você possa arrepender dos seus pecados e confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida para estar nele. Quando você assim o fizer, você vai ter a certeza de que você tem a salvação e tem a vida eterna, porque está escrito em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Certo? Que você possa fazer isso. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Depois você pode falar comigo através aí do Message, se você quiser saber mais ou se quiser declarar Jesus como Senhor da sua vida, certo? Se você estava afastado de Deus, se você se afastou dos caminhos do Senhor, volte. Faça o caminho de volta, faça como o pródigo. Se a palavra de Deus te ajudou a cair em si, se esse sofrimento te ajudou a cair em si, volte. Porque o Pai está de braços abertos para te receber. Deus te abençoe e te ajude. Quero fazer uma oração. Deus, que bom é refletir na Tua palavra. Tua palavra é vida, Tua palavra é a verdade, Tua palavra é viva, Tua palavra é eficaz. É o Teu Espírito Santo que dá testemunho dela nos corações, convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Pedimos que o Senhor nesse momento visite cada vida, cada coração, e que essas pessoas possam então estar tendo essa consciência que Tu não perdeu o controle, que Tu és soberano, e que tudo que acontece pela Tua vontade, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Tu possa nos levar a ver o bem, e não apenas o mal diante dessa situação de pandemia. Que Tu possa fazer com que aqueles que estão distantes de Ti se acheguem a Ti e prepara e usa os Teus servos que estão próximo deles a conduzi-los à confissão de fé em Jesus Cristo. E que o Teu Espírito venha, ó Deus eterno, selar para o dia da redenção, dando essa mesma esperança que nós temos. Querido Deus, abençoa aqueles que estão desanimados por causa do sofrimento, que estão gemendo por causa da angústia. Senhor Deus, fortaleça. Dá, ó Deus eterno, poder do Teu Espírito para vencer. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Deus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. E eu te agradeço pelo privilégio de poder anunciar as Tuas verdades. Que Tu possa estar salvando vidas para a glória do Teu nome. Abençoe esses lares. Abençoe essas vidas. No nome poderoso de Jesus. Eu oro e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado. Deus te abençoe. Eu quero lembrar aqui a vida dos irmãos que estão conosco aí na nossa live. Nossa irmã Maria Santos, querido pastor Jairo Oliveira lá em Sergipe. Que Deus abençoe. Está mandando aqui um abraço para nós. Queremos também lembrar aqui da irmã Nina, que também está nos assistindo aqui em Salgueiro, nossa amiga Cida Gondim, lá no Santa Margarida, irmã Ana Carla, certo? E toda a família, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmã Luciene, esposa do diácono Cláudio da nossa igreja, nossa irmã Vânia, Deus abençoe a irmã Vânia Gomes, a graça e a paz. Irmã Eva Vilma também, Deus a abençoe. Irmã Linda Vasconcelos, lá em Orocó, um abraço, no nome de Jesus. Também a toda a sua família em Orocó, suas irmãs. Um abraço para a irmã Aparecida Silva também. A irmã Eline, né? Eline, esposa de Paulinho, lá em Petrolina. Um abraço, irmã Eline. Denise Alcântara, nossa irmã Denise também, da Primeira Igreja Batista. Deus abençoe. A paz do Senhor para você e toda a sua família. Mandamos um abraço também para a irmã Tairine, que está nos ouvindo. Deus abençoe Tairine.
também lá no bairro, agora me passou aqui em Salgueiro, esqueci o nome do bairro, né? Primavera, muito bem. A Primavera, um abraço aí para vocês, para Robson também, para a irmã Rízia também lá na Coab, irmã Euda, que está nos ouvindo também, e junto com o irmão Charles, um abraço, Deus abençoe, no nome de Jesus. A minha filha Samis, que está chegando hoje para trabalhar, está lá em Petrolina, também está assistindo a nossa live, certo? Então, muito obrigado você pela audiência. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Queremos trazer uma palavra de vitória para você, para sua família, que você possa compartilhar essa live e abençoar também outras pessoas. Nos ajude também, eu volto a pedir novamente, entre no YouTube, no nosso canal, se inscreva, peça outros para se inscrever. Nós queremos chegar a 1000 inscritos para podermos estar transmitindo através do YouTube pelo celular, tá bom? Então, se você puder nos ajudar, entre lá no nosso canal Igreja Batista Missionária de Salgueiro e você vai estar se inscrevendo e também vendo as lives que a gente faz aqui através do Facebook, tá certo? Um abraço em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.